Uns problemas técnicos, vamos ver se a gente consegue se conectar. Boa noite. Ok. Vou te mandar. Ok, tá acertando a internet, não tem problema. Mandei o convite agora para você. Se a gente consegue agora. Não consigo. Vamos lá. Boas, boas, boas. A gente consegue. Ó, a gente está com probleminhas técnicos, família. Grande família, estamos com probleminhas técnicos. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora. Vamos ver se a gente consegue. Ai, o coração tá batendo aqui. Horário de conexão da internet. Ah! Ai, meu Deus! Tá me escutando? Tô! Amiga, minha internet, toda vez que você me mandava o convite que eu apertava para entrar, caía. Ah, não tem Ai, problema. fiquei tão nervosa que eu deixei o negócio aqui, o pedestal cair, não consigo acertar o pedestal agora. Deixa eu tentando Tranquila. acertar aqui. Fica tranquila, a gente tem um tempinho. Ainda o pessoal ainda tá por aí se conectando. Espera que eu vou aproveitar e vou mandar um monte de aviãozinho aqui para isso. Olha, gente, meu pedestal não quer de jeito nenhum. Agora ele ficou aqui torto, caiu, levou uma pancada. Ai, Eu coitado. achei até que ele não ia ligar mais. Agora, agora acertei. Aí, não É, cai não, hein? Segura. Aí, agora deu certo. esse. Nossa, olha aqui, tremendo, porque não estava dando certo. E hoje, amiga, boa noite. Olha, entrei no Boa 220. noite. Boa noite. Boa Não, e noite. hoje eu não consegui nem postar. Eu tentei, eu não sei se é alguma coisa do meu celular, se a memória tá cheia, Ah, porque pode ser. eu gravei um vídeo para fazer o anúncio do nosso encontro e não consegui publicar. Não Ah, consegui, não deu, não vai. Aí tentei só colocar foto nossa no feed, né? hum. Não aceitou. O story, pelo menos pela manhã, na hora que você, graças a Deus, você colocou, eu consegui. Mas eu mandei Aí eu pro coloquei. WhatsApp. Botei um reels aí, Eu achei um o máximo. bumerangue. Aí eu, Eu, é hoje, por fim, até que é enfim. hoje. Bater esse papo Ai, que delícia. Olha, eu vou gostoso. aproveitar aqui. Hum. Minha amiga Dani Cuxi chegou, maravilhosa Mandamos um beijo. dubladora, tá aí com um projeto lindo, seja bem-vinda. Ah, eu amo a dublagem. Sabe Vou que a aproveitar aqui minha. um minutinho, vou mandar um monte de aviãozinho aqui para os amigos, tá? Tá Peraí. joia. Quando eu mandando aviãozinho, eu vou mandando aqui a gente um beijo grande para todo mundo que vai estar entrando, quem vai entrar. Eu amo a dublagem. Eu tenho um grande amigo, Eduardo Gascar, que foi meu professor também de dublagem um tempo. E é uma pessoa maravilhosa. E ele é genial. E ele me trouxe para esse mundo da dublagem que eu fiquei apaixonada, né? Eu sempre gostei. Ai, nossa, eu amo. Aventuras, são aventuras, né? Porque a gente é
multiuso para tudo. A gente eu trabalhei em produção de televisão, de rádio, de tudo. Até chegar aqui, eu dei uma volta ao mundo, literalmente, e voltei para contação de história. Então, aí, assim. Que máximo! Eu conheci a Dani num programa, né? Num aplicativo de dublagem. Nós fizemos várias brincadeiras. E Que assim, legal! viramos amigas. A Dani mora no meu coração, é uma pessoa maravilhosa. E ela faz Beijo cada para todo voz. mundo que está entrando aí, está entrando no botão. Boa noite, gente querida. Ai, Oi, ai. oi, E oi. eu amo Hoje, eu dublagem. falei, hoje vem a Manu me veio visitar. Olha aqui, ó, quem eu trouxe comigo. Peraí, O meu eu já estou lambari. terminando. Peraí que eu já vou olhar, minha filha. Eu tô aqui mandando para todo mundo. Pronto, mandei para um monte de Aqui, coleguinhas, aviãozinho. O lambari! Que olha aqui, meu lindo! amigo. Esse foi um presente da minha amiga Suelen e Balado, que é brasileira, mora aqui, uma grande educadora também. Ela dá aula numa Legal. escola na British School, que é a escola em inglês. E essa aqui é a arte dela. Ela falou assim, Pris, eu vou fazer para Gente, você. Aí ela me fez um lambari aqui, assim que eu tenho. Hoje eu tô com o ficou meu livro. Hoje eu lindo. botei camiseta. Peraí, vamos lá, vou mostrar a Ai, levanta de ver. camiseta. Eu botei Olha, gente, camiseta aqui, ó. esse é o livro da nossa amiga Priscila. Conta do seu livro. Gente, ficou Oi, lindo. Eu acho lindo. Você dá boa noite aqui para a Lori. A Lori boa que estava com a noite. gente lá junto com as Assim, meninas da creche. Adriana, Vânia, minhas amigas queridas. A Érica, beijo, Érica. bem-vinda a Gente, que alegria. todas. Bem-vinda a todas. Pode mandar perguntas. Eu vou tentar aqui ir anotando e vendo o que o pessoal vai perguntar. Pode mandar pergunta, a gente vai Ai, mandem responder. pergunta para Priscila, gente. Aonde A você gente vai. está, Priscila? Pertinho da gente, olha. Ah, eu tô pertinho. Eu tô aqui na Galícia, bem. Eu falo que eu tô bem no Cucuruti, em cima de Portugal. Eu tô ao norte da Ai, que Espanha. delícia. Tô ao norte da Espanha. Estamos de festa porque a gente vai estar celebrando o Ano Santo, o Ano Jacobeu, do Caminho de Santiago de Ai, que Compostela. Eu tô legal. aqui pertinho de Santiago, que pertence à minha província. E Que nada, estamos delícia. aqui emocionados, estamos de festa. E ali a Santiago Apóstolo e tudo isso, o pessoal é um pouquinho, igual como eu falei ontem, eu falei um pouquinho da Torre de Hércules, hoje queria falar um pouquinho de Santiago. O famoso Caminho de Santiago de Compostela, esse ano Santiago, a Catedral, eles têm eles chamam aqui o Botafumeiro, que solta Hum. Então ele é enorme, são com várias pessoas para poder, ele passa toda a catedral, assim, é enorme. Olha, Então esse ano ai, que tem vontade de ver. a parte de trás da igreja, que é a parte de trás da catedral, que é a entrada Sim. norte, ela tem uma porta que ela só abre nos anos santos, que coincide cada 10, dependendo da lua, né? Conta assim. E então, Sim. esse ano, essa porta santa vai abrir. Então, quem faz o caminho esse ano, o peregrino que fizer o caminho esse ano, vai entrar pela catedral, pela porta santa, pela porta de trás da catedral, tá atrás do Gente. Santiago Apóstolo. Então, ela tem Nossa. essas curiosidades nessa antiguidade. Eu vivo dentro da antiguidade. Eu vivo Ai, dentro da eu antiguidade. amo, amo, amo. Sabe, aqui a gente tem, né, aqui perto, a Ouro Preto, centro histórico, e eu sou assim, eu fico horas sentada olhando aqueles detalhes, pensando quantas mãos, histórias já passaram ali, né? Totalmente. Totalmente. E aí você vê a influência da arquitetura colonial, da arquitetura portuguesa, né? Eu que moro aqui do ladinho de Portugal. Tá dando para me ouvir? Sim. Eu acho que travou aqui. Eu não sei nem se ela me escutou. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Voltou. Voltou, eu tô te ouvindo. Travou.
Agora sim, escutei você falando. Você escutou? Eu nem sei se você escutou. Sim, eu escutei. É. Então, tem essa influência da arquitetura portuguesa, né? Que é e uma coisa que eu depois que eu vim para cá, eu aprendi, tirei um pouco esses preconceitos pré-concebidos, não contra a- pelo povo português. Não, eu aprendi a amar o povo português. Eu me sinto à vontade. Eu falo assim, quando eu tô com saudade do Brasil, eu quero comer aquela comida gostosa, aquela coisa, aí eu vou lá em Portugal e eu me sinto em casa, de verdade. É uma, Ah, é uma delícia. Então, eu aprendi a amar o povo português, não? Já que eu tenho mais afinidade com o pessoal aqui do norte, mas no Porto, do que o pessoal em Lisboa, mas eu gosto. Mas aí você aprende, porque você aprende a amar todo o pessoal da língua portuguesa, os angolanos, os moçambiquenhos, todas as pessoas que falam português. Um português de eu acho que você Portugal, falou a mas é um palavra. português gostoso. Eu acho que você falou a palavra mais correta possível, que é amar, né? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que a gente tem aprendido que o valor, assim, porque antes eu sempre fui uma pessoa de amar e falar para as pessoas. Eu nunca tive um problema de falar. Minhas amigas estão aí, sabem? Eu falo mesmo, eu te amo e tal. Mas nós estamos vivendo um tempo agora que mais do que nunca, né? A gente tem que não só falar, mas exercitar esse amor, né? E uma coisa, exercitar o amor e levando para um tema que foi essa experiência maravilhosa que eu pude viver com você, esse até feliz férias, aqui seriam feliz vacaciones, feliz férias com as profs aí, o que chamam as profs, não chamam assim, chamam as profs. Foi muito bonito o saber agradecer, o ser agradecido. E eu vou falar, é uma coisa que eu aprendi também com o tempo. Assim, eu sempre fui muito agradecida. Minha avó me ensinou, assim, meus pais me ensinaram a ser muito agradecida. Minha mãe era uma pessoa muito que ela, quando ela aprendia alguma coisa e ela estava sempre querendo aprender coisas, ela era uma pessoa muito agradecida. Ela chegava e ela falava. E ela falou assim: ai, muito obrigado por você ter me ensinado a fazer isso. Muito. Ela estava com aquela sede de sempre aprender a fazer uma coisa, né? E ela foi uma coisa que ela levou sempre, minha mãe. Então, ser agradecida, ela falava assim: filha, você não esquece jamais, não seja a mínima coisa que a pessoa fizer, mas você tem que ser agradecida, entendeu? Vai lá, agradece, muito obrigado. E eu faço esse exercício todo dia. Por exemplo, agora, e eu aprendi a fazer isso aqui. Então, quando eu vou, eu sei que o pessoal, o funcionário público, a pessoa que me atende nos sítios públicos, ele tá ali, é o trabalho dele, ele ganha para fazer isso, mas sabe, muito obrigado, que seria muitas graças, entendeu? Esse muito obrigado. Isso é muito gostoso, não é? Eu acho que não só de escutar, mas assim, sabe quem está escutando, mas a gente, sabe, transbordar essa gratidão, porque eu falo sempre que nós somos imã, nós atraímos as coisas. Claro. Então, quando a gente está, né, nesse fluir de gratidão, tudo fica. Eu acredito até que por causa do nosso olhar, né, a gente começa a olhar, igual você está falando, né? E você está certíssima dessa gratidão, de ser grata. É tão lindo escutar você falando que a sua mãe sempre ensinou. Claro. Você já está contando uma história linda aqui pra gente. E uma coisa que hoje eu estava fazendo memória. Hoje não, ontem. Ontem eu recebi uma chamada, eu recebi uma ligação, né, digo que acho que foi a primeira brasileira que eu conheci quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás. E agora ela não mora mais aqui na minha cidade, ela está morando fora da minha cidade. E eu recebi aquela ligação assim, sabe? De repente você recebe, e foi até pelo Instagram, eu recebi uma ligação, meu coração ficou tão aquecido. Aí a gente conversou e ela falou, porque quando eu cheguei os filhos dela eram pequenos, eu ainda não tinha um dos meus. Aí a gente conversou, falou. Depois ela falou assim, porque claro, ela soube que eu perdi a minha mãe esse ano, então ela veio
porque ela não pôde falar comigo, então ela veio, trouxe umas palavras assim, a gente lembrou. E aí, quando eu desliguei, eu fiquei à noite pensando, né, nessa coisa da gratidão. Ah, estou muito agradecida. É. Então veio na minha memória os meus pais, minha mãe, não, meu pai é pastor e minha mãe era pastora também na igreja. Então eles têm, ainda existe e vai seguir esse trabalho lá na cidade de Beira, em Moçambique. Então, o ano passado eles não puderam ir, então o ano retrasado, em 2019, foi o último ano que meus pais puderam ir, né? Então, imagina, uma pessoa com 67 anos, um outro senhor com 71 anos de idade, que é a idade do meu pai, agora com 74, pero com 71. Eles iam e eles não ficavam no hotel, eles ficavam em Beira, na cidade mesmo, no centro, né? E ali eles desenvolveram um projeto. E era um projeto que eu não vou ensinar, eu não vou te dar de comer, eu vou ensinar você a plantar para você ter sempre o que comer. Eu não vou pegar o peixe e te dar o peixe, eu vou ensinar você a pescar o peixe para você sempre ter o peixe para comer. Então, minha mãe sempre levou projetos de oleria, de fazer prato, copo e tal. Ensinou porque ali o poder da mulher é muito forte. As mulheres são as que levam a casa. Então ensinou a fazer sabão, ensinou a costurar, fazer costura com pontinho assim na mão. Ensinou elas a fazerem tijolo para construir as casas. Então, hoje em dia você vê ali o projeto, né? Então, eu lembro que em 2019... Que projeto mais lindo! Em 2019, então, ela falou assim, foi muito bonito porque eles foram recebidos no aeroporto já. No aeroporto estava praticamente ver a vila toda, todo mundo de carro, gente andando a pé já de horas, todo mundo ali. E foi aquele recebimento. E depois na aldeia onde eles ficaram, eles também foram recebidos assim com honores, porque as senhoras tiravam as capulanas e iam jogando assim no chão para que minha mãe pisasse em cima. Então minha mãe falou assim, eu me senti como uma rainha. Então eu falo assim, Deus é tão bom, né? Que até essa foi a despedida dela do lugar que ela mais amou na vida dela, porque o sonho da minha mãe desde que ela era pequenininha sempre foi ir à África, não? Então ela pôde cumprir esse sonho. E parecia que eles sabiam que essa ia ser a última viagem dela, então fizeram essas homenagens tão lindas de gratidão, né? Isso não fazer forno. Então, hoje em dia eu vejo os depoimentos e chamar minha mãe era a mamã, né? Então eles falam assim, se foi a nossa mamãe. Eu falei, não foi, né? Como o nome da sua mamãe? Eva. Deve ter falar. Eva. Não escutei. Minha mãe é Eva. Que eles chamavam ela lá de mamã, né? Que você falou? Mamã, é a mamãe. Era a mamãe deles. Era a mamãe deles. Então, por isso que eu falo. Então, a gente tem que aprender a ser agradecido. Até nos mínimos detalhes, né? E ensinar também. Ensinar como eu posso dizer? Ensinar mais do que você falar assim, não, você tem que falar muito obrigado, tem que falar. Não, ensinar com os nossos atos, né? Então, se a gente começa a agradecer, no dia a dia, você começa a agradecer as mínimas coisas, então a pessoa já vai por ver. Então, ele vai pelo exemplo. Aí ele vai fazer também. Ai, né? que lindo! Então, eu fico muito emocionada. Eu fico muito contente, porque eu sei que minha mãe fez um trabalho muito bonito, né? Ali em Moçambique. Hoje tem crianças que estão comendo, comem, tem gente que ali, famílias que de repente comem uma vez no dia. É um projeto lindo que vai continuar, já tem continuidade, né? Então é uma coisa assim. E uma coisa assim, dessa viagem da minha mãe, que é uma lembrança, ela teve em 2018. E foi quando ela ensinou a fazer o sabão. Aí ela fez o sabão, mas você já sabe, eu não sei se vocês sabem. Ela fazia o sabão, mas não tinha onde colocar. Então ela tinha que colocar como uma caixa de papelão, porque eles aproveitam tudo. Tudo é reciclado. Tudo é reciclado. Até um pedaço de pau eles reciclam para fazer uma colher, ou o que seja. Então não tinha material para minha mãe fazer, né?
Então ela Uhum. pegou e fez um sabão e aí botou no chão, limpou bem o chão lá e botou no chão. Aí botou no chão, só que as crianças chegaram, viram aquele negócio marronzinho, pensaram que era bolo. Ah, meu Deus. Aí cortou o coração, né? Minha mãe voltou para a Espanha com o Ai, coração meu assim Deus. pequenininho. Ai, minha filha, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer. Ela já saía, as viagens dela eram igual o carnaval. Acabava uma, ela já estava pensando na outra, Eu já tava entendeu? planejando a outra. E aí ela Ela vai terminou. balinha agora. Aí ela falou assim, filha, eu tenho que fazer um bolo de metro. Eu falei, mãe, como a senhora vai fazer um bolo de metro lá em Moçambique? Eu falei, vou fazer um bolo de metro. Eu vou fazer um bolo de metro, eu vou fazer um bolo e vou dar para aquelas crianças, porque eu vim com o coração apertadinho, que eles estavam pensando que o sabão era Era o bolo. bolo. Oh, Aí, meu Deus, era bolo. 2019, minha mãe volta, né? Aquele projeto, fazer um bolo de metro. Ela juntou aquela criançada toda. Imagina, tinha criança Mas saindo aqui, até. imagina. Ela Brotando, fez o, brotando. ela fez o bolo de metro. Meu Fez o bolo de metro. Deus. Aí ela começou a repartir o bolo. Aí repartia, começou a repartir, repartir, repartir. Ela já tinha repartido de para umas 150 crianças. 150 crianças ainda faltava. Aí meu pai virou e falou assim: ué, gente, mas por que ninguém tá comendo o bolo? Minha mulher passou um ano. Ai, estão falando aqui o Sandro que eu tô muito tempo fazendo É, desse sabão. meu Ai, é primo. maravilha. É, meu primo. Olha, Nós morávamos no fez. interior. A gente sabe como é que Aí é. minha mãe, meu pai falou assim, mas por que ninguém tá comendo o bolo? Aí eles falaram assim, a gente está esperando para ver se vai todo mundo ganhar um pedacinho, porque se faltar, a gente vai dividir com eles. Aí meu pai já deu aquele nó na garganta, acabou com ele, aí ele ficou quietinho e falou, já não falo mais nada. E assim foi. O bolo chegou para todo mundo. Eu acho que foi a Que multiplicação do lindo. bolo. A multiplicação do bolo. Olha, E olha aí para você foi ver, eles não queriam comer para não faltar para ninguém, tava esperando dividir, gente. Que todo coisa mundo. mais linda. Aí, quando todo mundo recebeu um pedaço, que até meu pai e minha mãe também tinham. Minha mãe não quer comer. Não, todo, vamos comer todo mundo junto. Aí falou, podemos comer. Aí todo mundo junto. Comeu, comeu o Ai, que bolo. linda a história da sua mãe, Eva. Tem Sim, aqui o pessoal falando, que lindo sim, a sim. história, que coisa linda. Nossa, menina, você falando e eu aqui arrepiando todinho, porque é igual meu primo tá aqui, né, a família dele também, um beijo para vocês. Falando, né, nós somos criados no Ah, interior, e ah, aí a cultura é essa também, né, de claro. esperar, colocar no prato para as crianças todas assim, aí depois a Depois avó que. chama para pegar, todo mundo junto, Isso, né? E às isso. vezes a coxa do frango tá maior, o outro ficou com o pé da galinha, você vai lá, tira um pedaço da coxa, bota no Para prato, do completar. que tá com o pé da galinha. Ou então, é desse jeito. E aí você falando da sua mãe, que preciosidade de Claro. vida, Então é sabe? quando a gente, quando a gente, quando a gente vê esse exemplo, então quando a gente fala assim, não tenho que, eu não tenho que, eu tenho que fazer mais do que falar mais, né? Porque a gente tem o costume de falar muito. Não, faz isso, faz o outro, não. Não fala, faz você. E aí as pessoas Ah, vão começar a fazer seguindo o teu exemplo, né? Mas sim, vamos lá, sim. vamos conversar. Agora Eu- que eu vou disparar umas Ai, não, mas perguntinhas. você tem foto, é porque a história dessa mãe é algo muito lindo, Sim, tenho, sabe? tenho muita foto E lá da África. eu sou muito envolvida com projetos, é algo que eu amo, e eu tenho sonho, sabe? De um dia Sim, poder sair, conhecer mais, poder ajudar mais. E ajudar. escutar esse trabalho da sua mãe, que você falava assim, eu tô daqui assim arrepiada, e pensando assim, que eu agora entendo essa preciosidade de vida que é você, né? Assim, então tem essa herança da sua mãe, Claro. porque Sim, você é uma tenho, com muito pessoa que orgulho. acolhe. Gente, eu Hum. conheci, eu já chamo ela de Pri, né? Ah, A pode chamar de Priscila, Pri, pode no chamar. encontro, no curso. E ela até falou isso no encontro da semana passada, que parece que a gente já se conhece assim, a vida toda, porque Claro. mas ela é assim, ela é uma pessoa que acolhe, super amorosa, ai, é uma graça.
bonitinha. E aí agora, escutando a sua mãe, eu fico vendo, assim, quanto exemplo, né? É Ela verdade, passou é tanta coisa verdade. boa. E aí o que você falou, não é a questão de falar, só você falar para o outro que você tem que ser assim, tem que ser grato, tem que ser gentil, tem Claro, que ser. É você mostrar com as suas atitudes, né? E é com igual você falou, certeza. entrou no ônibus, é você dar aquele bom dia, é você agradecer uma pessoa que deu a licença da frente ali para você descer na hora da escada. Eu Claro. sou o tempo todo desse jeito. Claro, porque Obrigada! você acaba desconcertando. Ontem passou uma coisa incrível, porque eu fui num lugar e, claro, fui na universidade pedir umas informações e você tinha que pedir vez para ir lá, não? Você tem que marcar, ligar, porque esse negócio do Covid e tal, uma coisa. E eu cheguei lá, assim, falei, vou ver, né? Que eu vou dar uma de João Sembar, vou entrar aqui para saber quem tal. Aí eu falei, olha, eu só queria perguntar uma coisinha, pode? Não tem ninguém? Posso? Não vou estar incomodando? Não, passa, pergunta. Aí perguntou, e aí quando eu terminei de perguntar, eu tava muito amável, a funcionária me respondeu, eu falei, muito obrigado pela tua amabilidade, eu não tinha hora para vir aqui e você muito amavelmente me atendeu. Muito obrigado de coração, porque você me economizou um montão de tempo. Nossa, a mulher ficou assim, ela falou assim, olha, vai fazer uma semana que eu tô aqui, é a primeira pessoa que me agradece Olha que alguma coisa coisa. linda, gente. Eu falei, então tudo Né? bem. Então, olha, que o meu agradecimento vai para todo mundo que não agradeceu. Aí ela ficou Sim. rindo, sabe? Aí eu saí. Tá dando corrente do bem, né? Porque Claro. eu acho que é isso. Quando, do jeito que você chegou nessa pessoa e agradeceu, né? Foi cheia da gratidão ali por essa recepção dela. Ela sai dali, aí ela já dá um sorriso para outra pessoa, é uma forma Claro, também de agradecer. E claro, aí a claro. gente vai Essa florindo nesse mundo tão difícil, né? Que a tá. Então a gente corrente, vai né? É a florindo. Vai corrente, como corrente. corrente, é uma corrente. É Já uma corrente. aconteceu de ajudar uma pessoa, a pessoa voltar eu falo assim, não, passa para outra pessoa, vai nessa corrente do bem, né? Claro, Aqui eu claro. tenho uma amiga que nós já trabalhamos, já vivemos isso, né, Vani? Nós já vivemos essa corrente do bem, né? Uhum. E é muito lindo isso, sabe? É muito lindo. Olha, A eu Rose quero que está aqui, você, obrigada, Rose. eu quero que você me conte qual foi assim, qual foi o episódio, o momento mais divertido que já aconteceu com você numa sessão assim de contação de histórias. A coisa a gente tem muita história divertida, mas eu quero uma bem divertida assim, que você falou assim, olha, eu lembro o dia de hoje, não posso, eu tenho que rir muito. Então, eu vou contar uma aqui, até em homenagem à minha amiga Vani, que está aqui. Mas, Tá. gente, eu sou. O meu filho fala assim, eu vou falar para você. Ele fala que eu sou a rainha dos micos, porque eu faço muito coisa. Já aconteceu de entrar em carro errado, de Uber errado, e o cara nem era o Uber. E eu falei, moço, tô com. Aí ele com o celular na mão, eu falei, você não tá com o endereço aí? E aí ele pegou e olhou assim, né? E eu falei, meu Deus, será que. Aí assim, ele olhou e eu pensei, falei alguma coisa, pedi desculpa, fui grossa, moça. Ele falou assim, moça, pra onde você quer ir? Eu falei assim, mas não tá no aplicativo? Ele falou, não, eu não sou do aplicativo. Aí, gente, eu acho que eu não enxergo direito, só pode. Sabe? Já aconteceu de estar na porta da casa esperando a minha ex-cunhada parar um carro, a minha ex-cunhada com o filho, né, com o meu sobrinho, e a gente foi passear com o meu sobrinho lá em Brasília. Aí parou o carro e eu mexendo, tal, botei o celular na bolsa e fui toda bonitinha. Cheguei querendo fazer graça, abaixei no vidro do carro e falei assim, bonita, você não dá para longe o carro de mim. Menina, essa mulher deu um grito no carro, jogou o celular para cima. E, tipo assim, era assalto, sabe? Quando eu olhei, não era minha cunhada. Não era. A mulher estava parada anotando o endereço, o telefone de uma loja. Olha, e nem para falar assim, ó, o carro era da mesma cor, não era. Da mesma marca, não era. Eu não consigo entender o que acontece comigo. Sabe, assim, não consigo. Acontece muita coisa assim comigo, então é difícil de escolher uma coisa. Então, eu já coloquei assim na minha cabeça de aproveitar o momento. Porque antes eu ficava super triste comigo quando isso acontecia.
Hoje eu já levo assim, muito mesmo na brincadeira. Eu falo, pedir desculpa pra moça. Nossa, pelo amor de Deus, desculpa. Mas eu não sei, alguma coisa acontece comigo, parece que dá um estalo, assim. Eu vou no impulso, sabe? Eu vou no impulso de entrar em sala de dentista, ficar lá horas esperando estar no lugar errado. Sabe? Eu falo assim, gente, não me chamam, não me chamam. E aí eu fui lá na moça e falei, moça, já tem meia hora e tal. E eu cheguei antes daquela moça. Ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, não é aqui não, é do outro lado da rua. Ai, meu Deus. E aí eu vou te... de riso junto com a moça, sabe? Que ela teve que me dar um copo de água. Então acontece muito. Deus. A história que eu quero contar, que até homenagem à minha amiga, a Vani, que está aqui, contadora de história maravilhosa. O que acontece? Lá em Brasília é tudo muito reto, né? Sim, muito plano, né? Reto não, muito plano. Plano. Quando eu vim morar aqui em Belo Horizonte, eu saía de ônibus, de carro, qualquer tantinho que eu andava, eu tinha que pedir para parar, ou eu descia do ônibus ou pedia o Uber para parar, porque eu passava mal. Passava muito mal por causa do sobe e desce, que é muito Sim, muito... sobe e desce. Morros aqui. E eu falei assim, meu Deus, vou ter que aprender a dirigir aqui. Fiquei com muito medo de dirigir, porque tinha umas ladeiras que eu falava assim, o carro não sobe. Já peguei Uber para contar histórias, que eu falei pro rapaz, moço, pelo amor de Deus, tem jeito de dar a volta? E aí ele falou, ele parado, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu acho que se você subir essa ladeira, eu vou passar mal. E eu aqui, agarrada, aqui assim, sabe? Aí, já teve vez de abraçar, eu tava atrás, abraçar o banco da frente, assim, Jesus misericórdia, Jesus misericórdia, Jesus misericórdia, sabe? Porque, é sério, é muito, é assim, ó. Sim, assim. são os inclinados. Aí, a minha amiga Vani Sol veio passar uma semana na Semana do Dia das Crianças, pra gente sair contando histórias, e no período da Semana do Dia das Crianças, eu tenho um compromisso comigo que eu vou ao máximo de locais, assim, para atender as crianças da comunidade, das escolas. Sim. Vamos ao orfanatos e vou. Aí é um compromisso de agradecimento mesmo, assim, por tudo que acontece e por esse trabalho lindo que eu faço com as crianças. Que foi Deus que me permitiu. E a Vani chegou. Aí eu falei para ela, amiga, nós temos várias escolas. Ela, o quê? Você separou uma por dia? Eu falei, não, tem dia que nós estamos em 2 de manhã, 2 da tarde, vamos. Entrava dentro do carro e passava o dia de escola em escola. Chegamos a almoçar com as crianças lá e tal. Estamos de um lado da cidade, fomos para o outro extremo da cidade, sempre assim. Amiga, ora aí, porque eu não sei como é que as ruas da onde nós estamos indo. E ela, ai, amiga, que nada, não sei o quê. Até agora estava tudo beleza. E ela desse jeito. Quando nós chegamos aqui, acho que é o Maria, não sei se é o Maria Gorete, acho que é o Maria Gorete. Quando nós chegamos aqui no Maria Gorete, até que não é muito longe daqui de casa, uma amiga, a Mari, não sei se ela está aqui, convidou. Aí a gente já começou a gritar, porque na entrada do Maria Gorete as ruas eram assim, só subia. Subia. Aí quando chegava lá em cima, descia. Meu Deus! Subia. Tá, achamos que já estava suficiente, né? Já estava suficiente. A Vani começou a pegar o celular para gravar. Nossa, eu tenho que mandar para a família lá. Porque olha aqui, essa subida e não sei o que, tirando foto, porque realmente a vista estava linda. Quando chegamos na rua da escola, gente, sério, a rua era assim, eu tentei subir umas 3 vezes, e o carro, nada de subir. Susto. Não subia, o pneu começava a derrapar. E eu falei, desci, falei, amiga do céu, e agora? A Vani, desesperada do carro, falou, amiga, não dá, vamos deixar o carro aqui, vamos subir com as malas. Mas você sabe que mala de contador de história, como é que é? A gente nunca sai com uma mala. Uma mala, som, não sei o que e tal. Aí, ela abriu a porta do carro com o celular, né? Abriu a porta do carro e ela tem carteira. Eu falei assim, bom, ela vai dirigir, né? Aí eu falei, travou. Você vai tentar? Ela falou, não, pode subir que eu vou ficar daqui. Ai, vou esperar um pouquinho. Aí, já. Peraí que eu não tô te vendo. Mas tá escutando? Você tá escutando? Sim. Te escuto. Te escuto. Vou esperar.
Sim, sim, eu tô escutando. Outra, outra. Ui, pode ser que foi. A gente ficou pendurado aqui. Ai. Ai, será que não foi? Oi, Voltou. voltou, voltou. Eu já tirei até os filhos da internet, que eu falei, vocês estão travando a minha internet. Mãe, o que, é que nós vamos fazer? Vai tocar violão, vai cantar. Catita Mira travando. Aí, já destravou, Lulu? Já destravou, agora já destravou. Peguei o celular, liguei para minha amiga. Mari, querida, tudo bem? Boa tarde. Ela, oi, amiga, você tá chegando? Eu falei, já, tem uns 15 minutos que eu tô aqui. Ela tá na porta desse que eu falei, não. E foi uma coisa. A escola fica onde? Assim, mais em cima, mais embaixo da rua tal. Ela falou, amiga, nós estamos bem aqui no topo, a vista é linda. Eu falei, que ótimo, que ótimo. Ai, em cima mesmo, ela em cima, a vista é maravilhosa. Eu, beleza. Amiga, eu não consigo subir. Como assim? O carro, amiga, eu não consigo, amiga. Eu tô aqui com a minha amiga Vani, nós já tentamos, não tem jeito. Ela, amiga, bota primeiro e vem. Eu falei, eu já fiz isso, tá fedendo até queimado. Ela falou, peraí. Eu falei, olha, eu vou deixar o carro aqui, vou subir umas 2, 3 vezes. Só que, mulher, pra subir com essas malas, naquela, assim. Imagina. Aí ela falou, não, peraí, eu vou com o rapaz aqui da portaria pra ver se ele vai aí pra te ajudar. Beleza. Passou um minutinho, lá de cima a vista dela descendo. Só que era tão íngreme. Sabe quando a pessoa joga o corpo para trás, assim, vem descendo assim? Porque, pra não jogar para frente, senão cai. Aí, ela vinha bem assim. Tu jogando o corpo para trás, descendo, sabe? Segurando no rapaz. O rapaz chegou. Aí lá vamos nós dentro do carro. Menina, nós, ó, ele foi até lá embaixo, pegou uma espacinho assim, colocou a primeira. E foi mesmo assim, ó, cantando pneu, até chegou lá em cima. Aí tudo deu tudo certo. A apresentação foi maravilhosa, foi ótimo contar a história com a minha amiga Vani. Chegamos lá tremendo mesmo de medo, porque assim, a questão talvez não é a experiência, porque como nós não temos essa experiência de trajeto, né, para subidas. Aí, na hora de ir embora, eu falei, amiga, é só descida, tá legal, né? Tá beleza, nós vamos descendo. Ela tá beleza. Amiga, quando nós saímos dali, nós pegamos uma, assim, ó, parece que tava no final, tinha uma subida, aí foi mais uma subidinha dessa, onde nós estávamos? Sim. Mais uma. Tinha mais uma, quando nós chegamos lá em cima, a minha amiga começou a olhar a descida, e ela gritava assim, e ela com o celular ligado, tentando gravar, porque ela achou a vista linda. Só que, de repente, ela soltou o celular. E ao invés dela me tranquilizar, ela tá aqui, não vai me deixar mentir, ela soltou o celular e começou a gritar desesperadamente, eu vou morrer! Mas ela gritava tanto, que eu pensei assim, sabe aquela sensação que você tem, que o carro vai descer, mas vai capotando? E aí, ela gritava tanto que eu não tive reação, nem de gritar, nem de ficar desesperada. Eu simplesmente fui segurando no freio, o carro foi descendo. E ela gritando. Quando chegou lá embaixo, que a gente ainda andou um pouquinho assim na retinha, ela ainda estava gritando, parece que ela estava em êxtase. Como diria, como eu gosto dessas histórias que nunca terminam, e continua gritando até hoje, não, Vani? Até hoje, eu tava em Brasília, fui embora daqui pra Brasília, pegou o avião e foi lá em cima gritando. E continua gritando. Mas foi uma aventura. No outro dia, tinha mais escola pra ir, ela falava assim, amiga, vamos de Uber? Amiga, como que é esse lugar? Ai, meu Deus, vamos olhar no mapa. Mas virou a nossa história, sabe? Assim, porque ela veio para fazer essa estreia, né? Para contar histórias. Foram as primeiras contações dela. E foi, assim, foi uma parceria, porque é muito bom contar histórias com a minha amiga. E virou a nossa história, porque eu tô contando aqui, gente, mas vocês não têm noção mesmo como foi o negócio, sabe? Assim,
Olha, eu vou te contar a minha. Eu vou te contar a minha. Conta, por favor. Beijo, Vani. Eu vou contar a minha agora. Me convidaram para ir numa cidadezinha que é uma cidadezinha do interior. Então, eu estava indo como convidada especial para contar, eu ia contar a história, ainda mais me pediram a história dos três porquinhos, levar. Eu tinha que levar papel para fazer a gente ia fazer. A ideia era encher toda a praça de borboleta feita de origami. Então, claro, já levei tudo papel cortadinho. Peguei meu carro, fui para lá, cheguei na cidade. Daquela, eu ainda não tinha o meu kamishibai de madeira. Eu tinha o meu kamishibai era de papelão que eu tinha feito, com meu marido tinha pintado, a gente tinha montado toda uma estrutura, eu toda contente com o meu kamishibai, que ele estava durando bastante, porque eu tinha feito com todo amor e carinho. Aí eu cheguei, aí já era o acontecimento, claro, fala kamishibai, todo mundo já, né? Todo mundo quer vir, origami, todo mundo quer vir. Aí você já desce do carro, o povo já tá esperando que desce a oriental. Aí saio eu, né? Com meu turbante, ao estilo africana. Então chego na praça. Aí, primeira coisa, não tinha o som. Tudo bem, não tem problema, a gente dá um jeito, não tinha um som. Aquela praça cheia de crianças, o pessoal estava fazendo jogos. Eles estavam fazendo jogos de tradição, desses antigos na rua e tudo. Foi uma maravilha, cheio de criança, hora da história. Juntou e começa a sair criança. Aqui no verão, ainda mais no interior, que não tem praia. Ali era uma antiga usina, então tem um lago artificial, mas naquele dia estava todo mundo na praça. Todo mundo na praça. Aquele solto, assim. De repente eu começo a contar a história, começa a vir uma nuvem. Que aqui na Galícia é assim, tá sol e chove em qualquer momento. Aqui tem um portal tridimensional que eu não sei de onde que vem a chuva. Tá um maior sol de manhã, você tem a vida toda organizada, você fala, saiu o sol, vou pra praia. Porque se você falar, saiu o sol, de tarde eu vou pra praia, de tarde já não tem sol pra você ir na praia. Não tem jeito. Então, de repente começou, chove. Aí eu falei, meu Deus, o kamishibai. Aí eu tinha feito ainda uns jogos, porque a história principal era pro final, era uma sessão com um montão de atividades. Então, brinquei, não sei o que mais. Quando chegou na hora da história, aquilo já tava... E aí eu falei, vai começar a chuviscar. Começou a chuviscar, o pessoal falou, agora o pessoal vai começar, o pessoal vai se resguardar, então dá para mim resguardar. Não, filha, que o povo gosta de ficar debaixo da chuva, ficar tudo debaixo da chuva esperando a história. Não acredito. O meu kamishibai começou a desintegrar. Como é que é contar a história? Primeiro começa a escorrer a tinta, né? Porque tá pintado com coisa. Aí foi desfazendo, o kamishibai foi derretendo. Meu kamishibai era de carta, de papelão, começou a derreter aquilo, negócio. Eu fiquei assim... Aí eu só fiquei com as fichinhas na mão, porque aí a porta foi para cá, e ela começou a empenar a porta para o outro lado, e aí eu falei, aí eu já tirei, peguei as fichas, fui passando a ficha de mão em mão, assim, passando atrás. Terminei de contar, super constrangida, não, porque todo mundo estava esperando o kamishibai. Então eu fiquei super constrangida. Claro que eu voltei no ano seguinte, aí eu falei assim, vocês me convidaram aí eu já tinha o meu de madeira, eu falei, eu vou voltar o ano que vem com o meu de madeira. Aí foi quando eu me empenhei que eu tinha que ter um de madeira. Aí eu voltei no outro ano, fiz uma contação de história com o kamishibai mesmo de madeira e tal, não sei o que. É esse que você tem agora. Que é o que eu tenho agora. Isso. Gente, eu imagino o seu coração quando viu a tinta lá escorrendo. A tinta escorrendo. A tinta escorrendo. Agora que eu já falei das subidas, dos sobes e desces daqui de Belo Horizonte, você falou do kamishibai, não tem jeito, tem que mostrar pelo menos um kamishibai pra gente saber o que é. Eu acredito pra mostrar. Nem que pode ser pequeno, tá
por Pode, quê? peraí, só um minuto. Porque a gente tem que saber o que é o Kamishibai aqui. Eu vou te ensinar um prototipo em exclusivo aqui. Eu vou fazer um spoiler. Pera. Gente, a Priscila tá na Espanha. Ela conta história lá, é escritora, e ela conta histórias com Kamishibai. Aqui Agora vai. vocês vão saber. Ele, aqui, esse, ó, ele tem a mesma estrutura do de madeira. Tá vendo? Lindo. É igual o de Qual é o madeira. material? Esse é papel pluma. Papel cartão pluma, eles chamam aqui. Esse papel, ele é igual, tá vendo? Sim, sim. Olha, mas esse é um tamanho A4. Esse é um tamanho A4. Esse vai estar no seu curso? Esse vai estar no meu curso. Esse vai estar e aí, ele vira atrás para mostrar para o pessoal, porque atrás fica as fichas das histórias, claro, os desenhos, né? Isso. E aí vira, fica de frente, né? Abre a janelinha. Isso. E ela começa esse ainda a estou terminando, né? Eu ainda estou terminando, falta pintar. Sim, branco, sim. Mas tá vendo que abre a janelinha de novo. Aí ela abre essa portinha. E aí fica como se fosse a janelinha, o livro ali. Aí, sei lá, tá vendo? Tô vendo você. Vai, coloca a sua. Isso. E aí ela vai passando ali as folhas com os desenhos e contando a história nesse Kamishibai. E é muito lindo. Esse muito aqui lindo. tá prático. Esse também vai entrar no meu curso. Esse de cartão pluma é levinho. Porque eu tô pensando em material que vocês possam fazer, que as pessoas que vão participar do curso possam fazer e ter. E que seja fácil de levar, né? Que não seja pesado, porque o de madeira realmente ele pesa. Mas isso aqui é levinho. E é algo que a gente brilha os olhos, tá? Não só as crianças. Gente, eu participei do curso que ela realizou e ela contando a história, mostra, né? Apresentando com o Kamishibai, eu nem pescava. E fala um pouquinho pra gente. Lá, o projeto... Ó, tem o pessoal comentando, projeto e engenharia. Total. A Andressa entrou. Beijo, amiga Andressa. Então, conta. Gente, ela vai realizar o curso. Sim, a Andressa está falando. Sim, ele é leve, porque ele é cartão pluma e esse material é um material que se faz maquete. Geralmente usa os arquitetos, os engenheiros para fazer maquete, para fazer as maquetes pequenininhas. Você vê que ele tem vários... O grossor... Mas a estrutura dele, que eu estou provando vários prototipos, você também pode fazer com papelão, que eu também vi, com papelão mais grosso. Você pode usar duas lãs. Então, quer dizer, no curso eu vou dar com medida, qual é a medida certinha que vocês têm que recortar, quais são os materiais que vocês podem usar. Estou tentando ver bastante material reciclado também, né? Que é aquela ideia que a gente estava conversando com vocês, que é a inquietude que eu tinha no meu coração de que fosse material acessível para todo mundo ter, né? Aí reciclável, trabalhar com materiais assim, né? Usando os materiais recicláveis é algo que é minha paixão. Eu fico sempre buscando formas de trabalhar o meu artesanato com algum material, reaproveitando o material, sabe? Eu não posso ver um pedaço, igual você falou da experiência da sua avó lá em Moçambique, que não pode ver um pedacinho de madeira, eu não posso ver um pedacinho de madeira, que eu falei, nossa, eu posso pintar, fazer um painel. É isso aí. Ou uma caixa de papelão. Hoje mesmo eu peguei 2 caixas de sucrilho, dobrei, guardei, falei, esse aqui dá pra fazer, vou fazer um teatro de sombras. O teatro de sombra é minha outra paixão. Eu sou amo. Apaixonada pelo teatro de sombras. Porque em mandarim, teatro de sombras. Amo teatro de sombras, para mim é uma coisa mágica. Eu viajo, eu saio de mim. Eu não posso ver um teatro de sombras que assim. Eu tenho um sonho que eu falei assim, na verdade, o sonho é um dia ir à China, um dia eu vou à China, para 2 coisas, ver uma ópera, não? O teatro de ópera que eles cantam, assim, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E a segunda é ver um teatro de sombras, porque isso aí já acabou comigo. A gente assiste os vídeos, né? Fica encantada, eu imagino pessoalmente, sentada ali, escutando aquela música, e eles, né, tocando ali. Tocando e cantando. Nossa, é lindo demais. Só no vídeo, eu imagino pessoalmente. Eu acho que eu vou virar como diz a minha amiga Lore, um oceano.
então vou lá. Vou jogar mais uma pergunta, que tá aqui com umas Ai, perguntas. meu Deus, eu achei que eu ia fazer pergunta pra você. Já fazer uma pergunta. A gente já falou do episódio mais divertido do que já aconteceu. Agora eu quero que você me conte o mais emocionante. Assim, uma sessão de contação de história, qual foi assim, a tua experiência assim, que mais te marcou na tua vida? Assim, você, quando fala de algo assim, que você fala... Eu já sei que todas são emocionantes, mas Sim. sempre tem uma que é a que toca mais. Sim. Eu até falei no encontro passado com uma amiga que eu falei da primeira vez que eu contei história, né, assim, profissionalmente, que a minha mãe estava, por mim foi uma emoção muito grande. Depois contei uma vez que eu apresentei a primeira vez no teatro, que a minha irmã estava. Mas teve, a gente comentando sobre todo esse reencontro aí, né, com a família e tudo, eu lembrei e falando desse trajeto de Brasília para Belo Horizonte, eu lembrei de quando eu contei a última vez que eu contei a história em Brasília, me despedi do meu grupo lá e vim para Belo Horizonte. E o meu grupo que eu atendia na comunidade, lá na Estrutural, uma comunidade bem carente, assim, eu vou falar para você assim, um amor que até hoje eu ainda não consigo definir, assim, com as crianças. E eu fico até emocionada de falar. Toquei aí na veia sensível. Tocou. Eu acho que da outra vez eu fiquei assim para não falar, mas hoje eu estou mais preparada. E despedir dos meninos foi um misto, assim, porque eu estava fazendo uns planos, né, aqui em Belo Horizonte, e eu tinha que avisar para as crianças que no próximo ano seguinte eu não estaria ali mais com elas. E nós formamos um vínculo muito grande, né? Eles me chamavam de madrinha e era algo assim surpreendente, porque no nosso trajeto de 2 anos, o desenvolvimento das crianças do início para o final foi algo assim fantástico, porque antes eles eram tímidos, não queriam gravar nenhuma peça, nem fazer nenhum teatro, nada, né, que a gente ali programava. No final, eles já estavam escrevendo peças ali, ensaiando, sabe, programando, discutindo, assim, organizando quem ia ser esse, quem ia ser aquele. Foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou contar? Como que eu vou cantar? E já tinha uma pessoa que estava acompanhando mais ou menos 2, 3 meses para a turma fazer já uma pequena adaptação de quando eu fosse falar. E preparei todo um trajeto. Nós fizemos um piquenique num parque, levei pipa, eles contaram a história nesse dia dos 3 porquinhos, com avental lá, estava passando um pessoal da polícia, parou para assistir, e eles acharam o máximo, porque tinha um público, sabe? O pessoal estava correndo, começaram a parar para assistir as crianças apresentando, e foi algo tão mágico, tão gostoso. Depois que terminou, né, aí eu levantei, contei uma pequena história, e aí sentei para conversar com eles. E foi, assim, uma comoção, porque virou um abraço coletivo, isso que a gente está sentindo falta, né, de abraçar as pessoas. E aquele abraço marcou meu coração. E foi choro e conversa, e depois nós ficamos ali 1 hora conversando, explicando por que eu estava vindo. Aí teve um pequenininho, ele tinha 12 anos, queria fazer 13 anos. E ele me abraçou assim e não soltava, sabe? E eu perguntei, falei pra ele, meu amor, mas olha, eu vou vir aqui, vocês têm meu contato e tal e tal. Aí ele pegou e me falou que ele estava sentindo como se fosse um luto, como se ele estivesse vivendo um luto. Porque e aquilo, mulher, sabe? Uma criança virar para você e falar que está sentindo como se fosse... porque ele tinha perdido, quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de perder o pai dele. Então, eu fiz todo um trabalho de acolhimento naquele período de quando ele foi para minha turma, né? E aí ele falou que ele estava sentindo como naquele dia que eu cheguei. E menina do céu,
foi uma dor, e é aquela... Nunca mais consegui contar a história que eu contei naquele dia para ele. Não, não, é porque marcou tanto aquela história que é a minha história com ele, sabe? E foi assim, eu tenho as fotos, eu vejo eles me abraçando, e é um abraço, sabe? Que não é aquele abraço assim, sabe? É aquele abraço que nós hoje estamos sentindo, que tem tempo que a gente não abraça as pessoas, que quando a gente abraçar, que não quer soltar mais. Então, e aí eu vejo as fotos. Porque não é um abraço só físico, é um abraço também espiritual, emocional, uma conexão. Sim. E aí, teve essa despedida, eles viram que eu fiquei assim, bem emocionada. E ainda fiquei uns dias com eles, né? No último dia que eu fui fazer o atendimento lá, que era contraturno, né? Eles estudavam de manhã e eu ficava à tarde com eles. Eu cheguei e assim, eu vi o empenho deles, porque o local até hoje, né? Um local muito carente. E eles pegaram folhas, gravetos, escreveram o meu nome na parede com folha, com graveto, sabe, catita. Escreveram catita de batom, assim, no braço. Se decoraram, sabe, fizeram fantasias, pegando retalhos e fazendo laços e coisas, assim. Eles deram o máximo ali de amor e para mostrar, e eles sabiam que eu gostava muito de fazer esses encontros assim. O que tem aqui? Vamos descobrir coisas que dá pra gente utilizar e tal, e eles fizeram isso. O que eu ensinei, o que eu mostrei, eles fizeram isso comigo, e foi muito lindo. Sabe, chegar e ver esse acolhimento. E eles fizeram uma peça falando dessa pessoa, da flor que apareceu num dia de tempestade, de chuva que brotou, e foi a coisa mais linda. Eu chorava, daquele jeito que você viu, queridinho. Eu chorava, foi lindo, 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 sabe? Mas nesse dia, o meu coração ficou, igual você falou, mais quentinho, porque eu vi que eu plantei uma sementinha ali, sabe? A minha missão ali tinha sido cumprida e até hoje eu recebo retorno disso. E com certeza eles, quando vão tornando-se adultos, eles vão levar essa marca que você deixou, né? É que a gente que conta a história, e todos que estão aqui que são contadores de histórias também, a gente tem que pensar que quando a gente conta uma história, na verdade, eu falo que cada vez que eu conto uma história, eu dou um pedaço de mim, né? É um pedaço de mim que sai e fica ali com aquelas crianças, né? Então, você, durante muito tempo, você esteve contando histórias e eles tiveram o prazer de conviver com você. Então, cada história era um pedacinho de você, cada história é um pedacinho de você. Então, quando eles foram contar ou futuramente serem contadores de história, porque todos nós, afinal, somos contadores de história, porque, de certo modo, a gente foi influenciado por alguém, em algum momento da nossa vida, nos influenciou para ser contador. Então, isso significa que esse pedacinho desse contador de história está em você. Essa semente cresceu, se tornou uma árvore, deu fruto, e agora ele vai espartir a semente em outras pessoas. E esses mais na frente, vai chegar um dia que eles vão dizer assim: ai, você lembra da Catita Flor, quando eu era pequenininho? Olha, eu conheci uma pessoa que chamava Catita Flor, que veio para aqui e tal. Então, essas coisas. A minha história, agora eu vou contar, a minha história emocionante foi, eu tinha um período na minha vida que eu deixei a contação de história, não? Eu comecei a contar história muito cedo, eu comecei com 15 anos, a gente tinha um grupo, me convidaram para fazer parte de um grupo que trabalhava com fantoche, e nesse grupo ninguém escrevia, então eu como gostava de escrever, comecei a escrever as histórias. Então, aqui no Brasil. No Brasil. Então, eles me davam um tema. Eu, nessa época, 15, 16 anos, eu morei na cidade de Cuiabá. Eu estava vivendo em Cuiabá, em Mato Grosso. E depois, aos 16, 17 anos, eu voltei para Niterói, que eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. E aí, em Niterói, eu fui para um grupo grande que fazia animação de festas, e eu trabalhava também, ajudava numa creche.
Quer dizer, a contação de história estava em mim, né? Então aí você começa, fui fazer faculdade, me ajudou, porque ao trabalhar os fins de semana com animação, fazendo contação de histórias em aniversário, em festas, em eventos e tal, foi mais o meu trabalho durante a semana, foi meu sustento e eu pude também Sim. pagar meus estudos, né? Mas com tudo isso, você chega um momento que você começa a trabalhar, porque o meu sonho era trabalhar, eu queria ser diretora, eu queria de programas de televisão, eu queria trabalhar na televisão, Olha, eu queria ser diretora de cinema, eu queria escrever para o cinema, é o que eu queria, né? Eu acabei estudando publicidade, e aí não fui sabia. trabalhar, fui fazer produção, trabalhei fazendo produção de programa infantil durante um tempo, fiz alguns trabalhos. Depois trabalhei na rádio também, fazendo produção de programa de rádio, tertúlio. Eu mandava, onde o povo mandava, eu ia igual vento, né? Eu ia para lá e para cá. Uhum. Até que eu soube que o pessoal no Brasil ia começar, estava usando a Rede Globo, estava começando a usar as técnicas de cinema, né? Cinematográfico, o Uhum. cinema ainda não estava muito forte no Brasil. E no ano 96, eu arrumo minhas malas, falo pro meu chefe, ó, vou me pirar Vou lá para embora. Espanha, porque lá na Espanha tem um curso de videocriação com técnicas cinematográficas, então eu é, eu vou Uhum. lá e eu vou fazer esse curso e quando eu voltar, aí eu pensando, né? Quando eu voltar, vou arrasar, até não voltei nada, acabei ficando aqui, fazer o Gente, curso você eu casou fiz, aí? fui lá, casei aqui, fiz o curso em Barcelona, Olha, depois voltei para o que Brasil, voltei, legal. mas afinal que eu voltei para o Brasil, meu marido já foi, e aí, bueno, que estou aqui, tenho 2 filhos, o pessoal que não me conhece, eu tenho 2 filhotes grandes. O meu filho mais velho estuda desenho de moda e o pequenininho tá, o pequeno que é o mais alto da casa, joga basquete. Então a história ficou perdida na minha vida. Então quando eu cheguei aqui na Espanha, eu fui aprender a falar bem o idioma. Então fui para a escola de idiomas, aprender a falar corretamente, escrever Uhum. corretamente. E quando eu Você convalidei falou, meus estudos, quando eu você falou que convalidei fala meus estudos, 3 línguas? o que eu Você falou falo que fala. o espanhol, eu falo português e falo galego. São as 3 Olha línguas, que legal. espanhol e galego. E então a história ficou perdida. Então quando eu fui para aqui, eu fui estudar educação social, que é uma área que eu fiz a faculdade aqui de educação social. E eu tinha um professor que hoje a gente é grande amigo, porque também foi meu professor, meu tutor de fim de carreira, que a gente chama, né, de projeto de fim de carreira. Depois foi meu tutor do meu mestrado. Ele começou. Ele é um grande contador de histórias. Sabe aquela coisa que quando você acende a luzinha? Então, um dia eu entrei eu estava lá na classe, na minha sala de aula, ali ouvindo. De repente, ele começou a. Aí ele sempre contava uma história. Aí eu viajei. Sabe aquele momento que ele está falando e você Você dá começa a uma. visualizar? Eu comecei Sei. a visualizar. Aí eu falei, caramba! Quando foi que eu deixei que a história perdesse na minha vida? E isso que eu brincava com meu filho, contar a história para o meu filho, porque a gente já tinha o livro esse livro que eu estou lendo dos folclores, da cultura, tradição oral do Brasil, que eu amo esse livro, a Sim. gente tem mais de 20 e tantos anos aqui em casa. E aí eu comecei a direcionar tudo que eu estava fazendo na faculdade, dentro da educação social, eu comecei a enfocar em animação Olha. sociocultural. Então, eu Olha. comecei a trabalhar animação sociocultural, eu me foquei nessa área dentro da educação social. E chegou um Legal. momento que aí o meu professor começou a tirar de mim, falou, não, venha Priscila, vamos, tá, não sei o quê, venha, então vamos lá com uma história, Priscila vai tanto o quê. E aí eu tinha a minha matéria de psicologia, e que era para trabalhar com crianças especiais. E então eu fiz um projeto. E dentro desse meu projeto, eu queria chegar com as histórias com pictogramas, né? Então eu queria fazer contação de história, mas eu queria, como eu faço contação de história com livro na mão, eu gosto de ler, porque eu incentivo a leitura e escritura. Então eu comecei a colocar o livro na mão e explicar, mas eu queria os pictogramas. Então eu fui
justamente para uma fundação com crianças com autismo, né, com TEA. E, claro, meu primeiro dia, dentro daquela torre, aí eu sentei com o livro, fiquei sentada, passando a página, passando a página, passando a página. Ninguém me deu, primeiro dia, ninguém me deu atenção. Eu tinha que fazer uma investigação, né, uma pesquisa para fazer o meu trabalho, para poder apresentar, justificando que a história podia, através da história, eu podia me comunicar com eles. Aí, no segundo dia, eu sentei. Durante uma semana, até que mais ou menos uns 7, 8 dias, que eu já indo todos os dias ali na associação, mesmo ritual, sentava, claro, eles não me conheciam, aí eu começava a ler, abaixinho um livro, passando o dedo assim nas palavras, e eu lembro. Aí, assim, para os últimos dias, eu falo, me arrepia, sentou um do meu lado, pegou o livro assim, e começou a passar o dedo. Aí, onde ele passava o dedo, eu lia. Onde ele passava o dedo, eu lia. Aí ele passava o dedo. Olha, gente, aí virava a página. Aí eu comecei a ler. Aí comecei a ler. Aí dei até logo. Aí já era meu momento. Eu me levantei e fui. Aí ele já agarrou na minha camiseta e foi junto. Foi atrás. Aí eu falei. Aí a moça falou assim: não, você pode, se você quiser voltar de novo. Aí eu voltei de novo, sentei e continuei. Papapá. E assim a gente foi indo. E foi esse momento que eu falei assim, eu tenho que voltar de novo para a contação de história. Eu não posso... A contação de história eu não posso viver. A gente não pode viver separado, né? Da contação de história. Então, aquele dia me deu esse clique na cabeça. E aí eu voltei com a contação de história. Eu voltei a trabalhar com criança, que até então eu tinha deixado de trabalhar com criança. Então, comecei um projeto Lambari, que era fazer que as crianças usassem a cidade, trabalhar a criatividade. A gente tem aqui muitos museus, salas de exposição. Então, eu comecei um projeto, os quadros também contam contos, que também contam histórias. Então, eu levava as crianças para fazer visita guiada numa sala aqui são sala de exposições. E aí a gente ia passando com as crianças e cada criança ia contando, via um quadro e o que você... Esse quadro, aí cada um, aí vamos fazer. Aí a gente fazia como uma história coletiva, Então cada eu sempre contando andava com cada... Isso, aí eu contava e anotava. Aí a gente podia voltar, sei lá, uma semana depois, sentar as mesmas crianças, eles iam contar outra história totalmente, porque eles iam se fixar a vista em outro lugar, entendeu? Então, do quadro. Então, é um projeto que eu trabalhei muito tempo. E isso também me ajudou muito, porque eu também comecei a conhecer os artistas locais, né? Porque como a gente vai em salas... Então, estimula muito os artistas locais. Então, olha, meninas, professoras aí, ó. Tem um grupo aí da vovó. Olha, meninas. Tem o grupo, vocês trabalham da vovó Dudu, tem então, professoras aí que dá... E travou. Dá por você. Não, agora já tô ouvindo. Ah, voltou. Tá. Ixi, eu acho que eu cortei a sua fala, mas é porque aqui travou de novo. Não, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo você. Desculpa se eu cortei a sua fala, porque como aqui ficou mudo, eu achei que você tinha parado de falar. Não. Então, professoras que estão aqui, olha que ideia maravilhosa que a Priscila está passando. Porque nas oficinas que eu realizo aqui, eu sempre falo muito isso, que a gente tem que buscar outros meios de contar histórias, né? Claro. E olha que ideia maravilhosa essa sua de contar histórias com os quadros. E outra coisa que eu gostei também do que você... Assim, gostei de tudo que você falou. Mas essa questão de você não ser invasiva. Eu vou ali para contar histórias, eu quero que as crianças sentem e me escutem. E, gente, é a hora da história. Não, você sentou com o livro e você esperou o tempo daquela criança, né? Que eles vão observar o tempo dele. Olha que coisa mais linda. E não foram todos, hein? Foi um. Mas para mim esse um me valeu a pena.
Sei muito Entendeu? bem como é que é. Esse um valeu a pena. Que assistiu a história toda de costas, até ele não virou para escutar a história, mas no final da história ele saiu arrastando o popozinho assim até onde eu estava, virou as costas, encostou as costas dele nas minhas costas e terminou de escutar ali, ficou ali. E, quer dizer assim, ele estava ali prestando atenção, ele estava observando como essa criança, e esse Claro, esse é muito curioso. esse um fez a diferença, né? Que é essa coisa de a contação da história. Pois então, falando de ideias, então vou dar aí, ó, para todas as professoras que estão por aí. Então, vou dar uma ideia para vocês que essa também funciona e essa é para trabalhar. Essa também trabalha a criatividade das crianças, tá? Para trabalhar a criatividade da criança. Então, vamos lá. Quando vocês querem trabalhar o tema das ciências, quando você tem que explicar dos planetas, trabalhar o meio ambiente, todas essas coisas assim, vocês podem criar que cada criança seja um planeta, tá? Cada criança vai ser um planeta e como cada um é o criador desse planeta, então eles têm que dar um nome, que planeta é, se é igual à Terra, se não é igual à Terra, tem que desenhar, tem que fazer um desenho. Ele tem que desenhar ou ele pode desenhar. Eu, antes de desenhar, eu colocaria de fazer uma esculturazinha de plastilina ou com material reciclado. O que você tiver. Perfeito. O que vocês tiverem de material. Então, eles têm que criar o planeta. O planeta, eles têm que criar o planeta e eles têm que criar os habitantes desse planeta. Depois eles têm que explicar como respira, como anda, se voa, se tem pé, se não tem pé, se tem 1, 2, 4, 5 pés, 5, 6, 6 mãos, qual é a cor, como ele respira, como eles comem, que eles comem. Entendeu? Então, assim, vocês também vão introduzindo, né? Vocês vão introduzindo todo o tema Aí você pode trabalhar alimentação, uma alimentação correta, você vai trabalhando a pirâmide da alimentação, você vai trabalhando ciências, então você, na mesma atividade, que você não necessariamente você tem que fazer e acabar no mesmo dia. Não. É uma coisa, é um projeto. Um projeto. Então um projeto leva vários dias. Então você pode trabalhar vários temas, várias matérias num mesmo projeto. Então eu acho que esse também é uma ideia. Vocês aí tomando nota, todo mundo? Não. É um projeto que funciona. Sim, funciona muito bem e as crianças passam, porque cada um vai explicar e vocês vão morrer de rir depois. E por certo, uma vez que tenha o planeta e os habitantes desse planeta, e uma coisa que vocês têm que deixar deixar solta a criatividade, não limitar que o planeta tem que ser redondo. Se ele quer que o planeta dele seja triângulo, um quadrado, um retângulo, como eles quiserem. Se o planeta deles tem que ter um buraco, sem buraco, não tem, entendeu? Daí, não, o meu. Uma estrela. Não, meu filho, não é uma estrela, é um planeta. Não deixa o planeta dele ser a estrela, gente. Claro, aquela coisa assim, por exemplo, eu por exemplo, vou contar uma coisa muito graciosa. Eu fiz esse projeto e teve um que falava assim: os habitantes do meu planeta respiram pelas mãos. Aí eu coloquei, respira pelas mãos. Sim, respira pelos dedos. Eu falei assim, ué, mas complicado. E como que ele come? Come com os pés. Eu falei, tá. E como anda? Com a cabeça. Eu falei, pô, teu planeta, todo mundo é super legal no teu planeta. Ele fez tudo ao contrário, entendeu? Ele fez... Já quero fazer, já vou montar aqui com as meninas. E eu falei assim, e por que no teu planeta é assim? Ele falou assim, porque lá em casa eu gosto de ficar deitado no sofá de cabeça para baixo e minha mãe não deixa. Então no meu planeta, o planeta é meu e no meu planeta todo mundo anda de cabeça para baixo. Pronto, resolveu o problema. E olha que ele conseguiu realizar dentro desse mundo vivo, porque o mundo da imaginação é um mundo vivo para criança. Totalmente. Ele conseguiu realizar esse sonho, que é isso que a gente sempre bate na tecla. Gente, claro. a história, esse desenvolver da história é muito precioso, porque ali a criança ela está vivendo que às vezes ela tem aqui fora e está complicado para ela resolver, ela vai lá na maior facilidade, ela vai resolver. Pronto! Ali ele nem se preocupou
que aquele personagem dele ia sair batendo a cabeça no chão para andar. Olha, ele não são isso, essas coisas de lógica que não encaixa ali dentro. Ele quis criar, Claro. e a gente não pode podar isso, né? Essa questão da Isso, tem gente que deixar. segurar na mão da criança para fazer o desenho, que a flor é assim. Segurar na mão da criança para pintar dentro do risco. Eu lembro que eu sempre fui muito criativa, assim, até hoje, né, eu sou meio desorientadinha com cores, né? Tudo meu é muito. E eu fui fazer um desenho de um gato da história que a professora contou, e eu lembro que ele era roxo, era uma cor até hoje que eu amo. Roxo com ao redor dos olhos preto, assim, a ponta do rabo dele era vermelho, como se fosse fogo. Ela olhou e falou assim, que horrível, eu nunca vi um gato roxo. Depois eu fui lá e ainda pintei ele todo de bolinha preta. Ai, gente. Mas vou contar uma experiência. Amei, Onde viu? eu estava, Obrigada por onde eu compartilhar essa estava, experiência maravilhosa. onde eu estava trabalhando, que era o local onde eu trabalhava, e trabalhava com eles, eu falava que aqui era a nossa escola de aprender a jogar, porque o pessoal tinha esquecido como se joga, as crianças esqueceram como se joga, né? Então, Sim. um dia, eu com as crianças aqui se chamou infantil, era um grupinho de mais ou menos 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Então aí eu forrei o chão todinho da sala de aula, tirei todas as cadeiras, forrei o chão com papel e Ai, que joguei um delícia. montão no chão, assim, um montão de canetinha, rotuladores, assim. Eu falei, Tominha, vamos desenhar. Aí olhou todo mundo pra minha cara, assim, tava todo mundo pensando assim, ela tá maluca. Sabe? Ela bota aqui, ela tem consciência que ela tá dando rotulador pra gente e mandando desenhar. Aí eu falei, vamos começar a desenhar. Aí começou todo mundo tímido, gente. Cada um assim, ó. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Aí eu peguei, né? Destapei logo o vermelhão, né? Peguei e falei assim, gente, é para desenhar. Aí peguei fiz uma linha de uma ponta a outra, assim, ó, passando por em cima do desenho do outro, fui lá do outro lado. Falei, gente, é para desenhar. Aí o garotinho veio para mim assim, olha, lembro como eu fiquei com o coração na mão, com assim. Ele virou para mim e falou assim, ô, ô Priscila, aí eu falei, quê? Ele falou assim, onde tá o quadradinho? Eu falei, que quadradinho? Ele, quadradinho. Eu falei, pra que Não. você quer um quadradinho? Ele, por quê? Porque a minha prof disse que eu tenho que desenhar dentro do quadradinho. Aí eu falei pra ele, falei assim, tá vendo esse chão aqui? Aí ele olhou pra minha cara assim, eu falei, tudo isso é o quadradinho, só não me pinta a parede, mas o chão, quadradinho que você quiser. Aí ele ficou olhando pra minha cara, aí pegou Achando que dois tava querendo. rotuladores. Eu não estava Aí ele pegou acreditando no que dois você estava rotuladores. falando. Aí ele começou a andar e começou a riscar o chão. Começou a andar. Aí ele falou assim, ele falou assim, eu tô fazendo uma estrada. Eu falei assim, então tá legal. Falei, mas uma estrada reta, faz uma ponte, põe aí, dá uma volta assim, né, uma Sim. rotatória para poder, né, para poder passar o carrinho, depois você bota o carrinho aí em cima, porque tudo reto não dá. Aí ele começou a fazer assim meio Olha que tortuoso o delícia. caminho, tá? Aí ele ficou olhando assim, aí quando ele chegou assim, já pela metade, aí ele falou assim, posso continuar? Eu falei, pode, você pede licença do teu amigo, a estrada não dá para passar por aqui, porque aqui no meio tem um dinossauro, que acabaram de desenhar aqui. Então você contorna o dinossauro Rex e continua com a tua estrada. Olha, lembra que você falou que a gente planta, né, dentro? Essa criança vai lembrar dessa vivência, Com gente. certeza. Aí eu só falava assim, por favor, só não pinta as paredes, mas o chão vocês podem pintar, o papel, quando tiver papel no chão, pode desenhar. Então eles adoravam, era aquele momento né, de inspiração. Então é isso aí. Sim. Então deixa eu perguntar, vocês, Gente, antes de eu fazer... Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem perguntinha por aí, gente? Perguntas, pode colocar. Muito boas as suas ideias, viu? Eu vi o pessoal comentando aqui, né? Muito boas essas ideias e vai muito ao encontro do que
do que eu busco aqui, do que eu acredito, que eu passo para as meninas nos encontros, de deixar essa criatividade livre, de deixar crianças se expressar e usar as cores e usar ali o espaço, né? Porque às vezes também você quer limitar a criança de ficar aqui. Às vezes o espaço da sala é para ser usado. Onde você quer fazer essa atividade, a gente pode propor, igual você falou, olha para você ver que coisa mais maravilhosa, afastou ali as cadeiras, forrou ali no chão o papel para que eles pudessem não só criar, mas ter um espaço ali que eles podiam escolher aonde pintar, aonde desenhar, né? Claro. E é muito bom isso. E uma coisa que... Quadradinho, esse eu vou lembrar, viu? Do quadradinho. Uma coisa que... Uma tecla que eu sempre bato, né? E eu falo aqui eu falo muito aqui na minha cidade, mas eu acho que em todas as cidades tenéis, nós temos espaços que não estão sendo aproveitados como espaço de jogos. Eu entendo que a questão da segurança, de tudo isso, mas a gente tem que aproveitar mais e valorizar muitas coisas do bairro. E quando eu digo isso, eu explico. Desde não sei, ferreteria, desde onde vende, sei lá, o ultramarinho, que vende os botões, até a senhora da birosquinha da esquina, onde vende o doce, o senhor que vende o picolé na porta. Todo mundo tem uma história para contar. Então, se vocês usam os próprios personagens do bairro, do teu bairro, trazendo para a aula, para a sala de aula, ou vocês mesmo indo, uma visita, por que não? E fazer uma visita numa padaria, tem muita história para contar. O padeiro tem muita história para contar. No supermercado, aqui atende no mercado, o açougue, o açougueiro, ele tem história para contar. Então, se você... Eu primo muito assim... Eu sei que todo mundo trabalha com um grupo muito grande, mas se você faz uma visita do que eles conhecem, eu entendo que a gente tem que trazer também é importante trazer os artistas, mas a gente fica preocupado tanto com o que está tão longe e a gente tem recursos na mão e a gente não está utilizando, entendeu? Você tem a tia lá que prepara o lanche todo dia na escola. Ela tem história para contar. Entendeu? Já pensou? Então, como é que ela começou? O que ela gosta de fazer? Nossa, é tanta coisa para perguntar. Qual é a comida que ela gosta de fazer? Então, você está estimulando as crianças tanto, porque depois cada um tem uma história para contar. Eu, quando era criança, não gostava de comer isso. Hoje em dia eu como, e não sei o quê. Então, você tem recursos na mão que você pode fazer que a sua aula, ou a sua atividade, ou a tua classe seja mais interessante, mais apetecível para quem está, para as crianças, do que aquela preocupação de que eu tenho que gastar tanto dinheiro, porque a gente não tem verba. As coisas como são, não tem verba. Mas se você é capaz de tirar dos recursos que você tem, não. Quando eu falo, desde o que está na portaria, o senhor que vende o picolé, a senhora que vende o doce lá na entrada. Todo mundo tem uma história para contar. Então, se você faz isso, e essa atividade faz esse acercamento, vai ser muito enriquecedor, tanto para a escola como para as crianças também. Bom, como não veio uma pergunta... Eu já comecei uma aula falando de quando eu era pequenininha, e eu comia desde pequenininha, que a minha mãe fala que, no fundo, assim, minha mãe tinha horta, e ela disse que eu andava, ia até lá, catava o gilozinho verde e comia como se fosse goiaba. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu gosto de jiló. Eu como jiló todo dia. Eu gosto dele no feijão, no arroz frito, farofa. Aqui é tão difícil de conseguir. Eu comecei contando, eu comecei a aula falando, né, que a gente ia falar sobre alimentação, levando o jiló, contando a minha história com o jiló. E aí veio aquela 3 aninhos, a turma tinha de 3 para 4 anos, né, que era a turminha. E aí eles foram contar que o pai não gostava, mas que a mãe gostava, que ele não gostava, o outro falou, eu já gosto. E o que é que vocês gostam? E foi assim, no outro dia, igual você falou, é um projeto, você vai levando, sabe? Não precisa acabar num dia. O que é que eles gostam de comer? Vamos trazer no outro dia alimentação saudável, sabe?
Olha, além só de você contar uma história, da alimentação, você já inclui isso, já chama a moça, né, a pessoa responsável da cozinha ali, do refeitório, para contar o que ela gosta, já inclui, ó, igual você falou, né? E você falou da padaria, eu lembrei, eu também tenho história aqui na padaria de casa, já fui na padaria vestida de bruxa. Então, mas eu falo, são essas coisas que acercam. Você cria um acercamento, não? E faz que seja diferente. E que não seja aquela coisa de sempre, né? Aquela coisa que a gente está acostumado com um currículo escolar e fica aquele currículo escolar e a gente nunca sai daquele currículo. Então, eu digo, você pode seguir o currículo, pode seguir o currículo. Naquilo. Claro, Não é? claro. Então vamos lá. Marquinhos, câmera, beijo! Oi, alguma pergunta? Quanto temos de tempo? Olha, aqui eu já vou para a minha última perguntinha. Eu vou aqui. Não, eu tô querendo saber, porque se eu não pegar a Manu para dar um oi para você, ela vai ficar muito brava comigo. Manu vai ter que contar uma história. Manu tem que... Oi, Maceió, Alagoas presente. Ui, que delícia! Beijo, amor. Vamos lá. Ai, gente, quanta história boa. Olha, eu quero que você... Então, você vai lá buscar a Manu, que você vai buscar a Manu, eu vou dando aqui uma boa noite, pessoal. Vai buscar... Vou pedir meu filho. Ela tá ali, meu filho toca no violão, cantando, eu vou pedir para ele. Só um pouquinho, peraí. Vou tirar o fone para não gritar no ouvido de vocês. Mas a Manu... Ai, que delícia, ai, que delícia. Vê que eu comprei aqui, eu vou pegar... Vou botar o lambari aqui, ó. E a pergunta? Ai, mas ele é lindo. Tinha travado. Mostra de novo que tinha travado, eu não tinha visto. Gente, olha, é o Lambari, que é personagem do livro da Priscila. Olha, conta, cadê? Você tem um livro aí? Lindo, eu acho lindo ele, gente. Eu acho lindo esse olharzinho dele. Olha o livro da Priscila. Aqui. Esse é o Lambari, que é um livro que está escrito na melhor hora do dia, que é a hora do almoço. Aí é o meu peixe, com as minhas raízes indígenas, com os peixinhos de color, coloridos. Como é que a gente faz, Priscila? Eu quero o seu livro. Será que a gente pode juntar uma turma aí e você mandar? Eu estou vendo a possibilidade de ver se eu consigo publicar ele, porque ele está publicado aqui na Espanha como eu queria. Então eu sei que publicar como eu tenho ele aqui aí no Brasil seria muito caro, porque eu tenho ele do tamanho certinho para caber dentro da estante, que não ocupe tanto espaço, e tem capa dura e o papel também, porque se a criança passa a página assim correndo, não rasga. Então eu sei que é um livro que no Brasil seria muito caro publicar. Ele está publicado no mesmo. Então aqui, vamos seguindo aqui, ele vai viajando até que ele vai conhecer aqui um pontinho, ele vai conhecer um pontinho vermelhinho que ele conhece, que é o polvo mou. Tá aqui. Ai, gente. E olha, o marido dela que ilustrou o livro, é lindo. Então, o Mo conta que estava fazendo o caminho português para ir até lá. Aí eles começam a aventura, de longe ele vê um mini dragão, aí ele fica assustado porque ele nunca tinha visto um mini dragão na vida dele. E não era uma lampreia, que é um tipo de peixe que tem aqui. Então a lampreia vai explicar para ele o que é um rio, que é uma ria, que chamamos, né, que é diferente. Que lindo! E depois ele vai conhecer o mexilhão Antão. Mexilhão Antão, que tem uma carinha muito simpática, é a coisinha mais fofa. Tô vendo! Gente, fico louca querendo seu livro. O mexilhão Antão, porque aqui os mexilhões, eles usam as bateias, estão dentro assim, ficam boiando dentro do rio, então tem umas cordas, e o mexilhão é criado nessas cordas. Tá vendo? Assim, é a forma que aqui é a terra do marisco. Depois ele conhece o Pepe, que ele pensa que é um caranguejo, porque todos os bichos para ele é um caranguejo, não é. Ele explica que ele é uma nécora, que é diferente, não é. Aí você vê aqui, ó, o peregrino, vê que tem mochilinha e tudo. A lagosta tem mochila e tudo para fazer o caminho. Então ele vai fazer o caminho, então ele vai conhecendo aqui. Aqui ele vê um
uns acantilados e aí ele vai conhecer o que eles chamam aqui percebe, que é tipo de um crustáceo que só tem aqui, que é muito caro. E se chama Olha. Amâncio, porque é os donos de Zara, que é das lojas de roupa Zara, vive aqui na minha cidade. Se chama Amâncio, então a gente colocou o nome do meu personagem de Amâncio por causa dele. Bom, de todos os personagens eu sei que tem uma história com o nome. Tem nome. Aí ele vai chegar, não podia ir ao caminho de Santiago, então eles vão até as catedrais de Lugo, que são, essa é a maré vista desde baixo, aí a maré baixa até 2 metros de altura, aí fica aqui assim. Aí aqui tá meu marido, eu com meu super black, meu black total, Linda. meus filhos. Aí tá um Lindo. lambari. E como aqui é uma terra de muita imigração, então aqui ele vai encontrar um primo que é igual a ele, mas é azul, que chama azulão, o azulão tatá, que é igualzinho que o lambari, mas é azul, tá vendo? Só que é azul. Uhum. Ele é azul porque o time de futebol daqui, o uniforme deles é azul. Azul e branco. Então a gente eu já ia perguntar. Eu sei que todo personagem tem uma história. Tem um nome. Essa aqui é a praia que tá aqui à frente da minha casa, que é a praia de Riassol, que tá a Torre de Hércules e a Torre Ai, meu Deus, do acaba a Leme. pandemia pra mim lá tá. Aí aqui tá o meu livro. Eu tô vendo a possibilidade de poder publicar. Eu tô doida para publicar ele aí no Brasil. Tem muita gente querendo, muita gente pedindo mesmo. Que lindo, que Sei. lindo. Eu fico toda feliz toda vez que você mostra. E agora tem mostra o personagem novamente, o seu bonequinho Aqui, do lambari. Isso. E a Pris tá com a camisa, para quem não viu, chegou depois, né? Ela camisa aqui com a minha camiseta. Levanta um pouquinho, acho que o pessoal não viu quem entrou depois. Ó, do lambari. Priscila lá na Espanha, maravilhosa. Peraí, tem gente chegando aqui pra ver o lambari. Oi, Manu, senta aqui. Ai, peraí, deixa eu arrumar a sua roupa. Nossa, mas você já começou sem me chamar? Não, Manu, não, na realidade... não é que eu comecei sem te chamar, Manu. Você estava cantando com seus irmãos lá no quarto? Não! Tia Pri! Lambari, meu amigo! Não, gotosura! Eu quero! Manda o lambari vir nadar aqui! Eu vou cuidar dele! Vou mandar ele nadando de volta para aí. Ele tá precisando dar um passeio lá pela Bahia para conhecer os parentes da Léo, da tartaruga aqui de casa. Eu marco, eu vou com ele passear. Ai, que bom! Gotosura de vida! Eu tô esperando uma história! Uma história? Me contem uma... Eu achei que você ia contar a história. Eu que sou a criança para escutar. Uma bem pequenininha. Vamos lá, uma bem pequenininha. Eu sei uma história. Era uma vez uma menina que tinha os olhos muito lindos, um nariz muito lindo, uma boca maravilhosa, um cabelo, olha o cabelo lindo, 2 lacinhos, um grande, um pequeno. E ela tinha uma roupa de borboleta. Que eu amo borboleta. Essa história não é minha, não posso contar. Aí, essa menina, ela gostava de dançar, ela gostava de desenhar, né? E ela gosta muito de conversar com as pessoas, de escutar a história. E essa menina ganhou o nome de Manu a Linda. Sabe por que ela ganhou o nome de Manu a Linda? Por que ela ganhou esse nome? Você não adivinha? Porque ela é maravilhosamente linda. Não! Desmaiei! É isso, Manu? Eu desmaiei de felicidade, ela adivinhou! É o nome da história! Maravilhosamente linda, Manu! Ai, que maravilha! Eu vou fazer
Fala boa noite os meus coleguinhas. Beijo, meus amores. Dando beijo pra todo mundo. Linda, Manu. Linda. Espera que eu vou pegar aqui. Você gostou da minha história, tia Pri? Aqui. Peguei. Você gostou da minha história? Gostei muito da tua história. Eu vou aqui, eu vou ler. Eu vou ler um para você, Manu. Esse tá em espanhol. Mas eu não vou ler em espanhol, vou tentar fazer uma tradução aqui. Vamos ver como fica, hein? Eu vou ler para você a história do coelho branco. É que se chama Conejo Blanco. Ai, que lindo. Eu tava Olha, buscando gente, ali. novas histórias. E esse livro é muito legal, sabe por quê, Manu? Porque esse livro ajuda as crianças a aprender a ler. Porque ele vem com pictogramas e ajuda as crianças que têm dificuldade, crianças que tiveram paralisia cerebral. Então, esse livro é ótimo. Então, vamos lá. Era uma vez um coelho branco que foi buscar repolho na horta para cozinhar um caldo, que ele queria tomar um caldinho que estava frio. Quando o coelho regressou à casa, a porta estava fechada. E ele escutou. O que será que ele escutou? Aqui. O que será que ele escutou? Aqui está a cabra cabreza. E se o coelho não se vai, eu vou saltar na sua cabeça. E o coelho saiu correndo de medo. Ai, coitadinho. Correu. Correu tanto o coelho que encontrou o boi. Eu sou o coelho branco e não posso entrar na minha casa, porque a cabra cabreza vai pular na minha cabeça. Você vem comigo? O boi falou. Mu! Eu não! Que medo! Correndo, o coelho encontrou um cachorro. Eu sou o coelho branco e não posso entrar na casa porque a cabra quer pular na minha cabeça. Você vem comigo? Não. Que medo! Uou. Falou o cachorro. Ninguém quer ajudar. O coelhinho continuou correndo. Correu. Tava cansado. Correu. Encontrou Kikiriki, o galo. Eu sou o coelho branco e não posso entrar na minha casa porque a cabra cabreza quer pular na minha cabeça. Você vem comigo? Eu não. Que medo! Falou o galo. Olha a cara do galo. E o coelhinho estava muito triste. Tão triste, que ele dessa vez nem conseguiu correr. Ele só foi andando e chorando. O coelho estava tão triste, que encontrou com a formiga e... Como você está, coelho branco? Quanto tempo? Eu estou triste. Na minha casa está a cabra cabreza. E se eu entro, ela vai pular na minha cabeça. Você não se preocupe. Eu, a formiga, vou te ajudar. A formiga não tem medo dessa cabra. O coelho e a formiga voltaram para casa. Tocaram na porta. A cabra, que não tinha medo de nada, olhou pela janela e deu aquela risada. A formiga entrou pelo buraquinho da fechadura, foi lá bem na barriga da cabra e picou a barriga da cabra.
A cabra ficou tão assustada que saiu correndo, deixando a porta aberta. Assim que a formiga e o coelho branco entraram em casa. Como o coelho já levava o repolho, fizeram um caldinho, tomaram uma sopa e foram dormir bem quentinhos. E aqui a gente fala assim, sabe como, Manu? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oh, ai, que gostosura! Gente, eu quero escutar. Eu venho aqui todo dia para você contar a história para mim, tá bom, tia Pri? Eu vou contar para você todas que você quiser. Eu amei essa história. Essa história do coelho branco, essa é uma das minhas preferidas. Lindo. É uma das minhas Lindo. preferidas. Ai, gente, eu vou fazer, eu quero um vá, depois você me passa várias histórias. Eu passo. Eu tenho muita história, Gente, se vocês quiserem deixar alguma perguntinha, últimas perguntas, posições finais. Eu vi aqui que uma pessoa perguntou pelo e-book, você fala, né? Sim, eu tô vendo a ideia. Sim, Rose, sim. Rose. Eu tô vendo a possibilidade de publicar ele, fazer ele como e-book. E também me ofereceram por outra rede, uma rede de vendas assim, fazer o livro também. Então, eu já tenho ele tá escrito em português galego, e tá escrito em português galego e espanhol. E então eu vou ver a possibilidade. Como eu já tenho ele formateado, vamos ver se eu consigo fazer ele em e-book também, para poder vender em e-book. Ai, que ótimo. Vamos ficar aqui na torcida. Na torcida, Fala pra gente do curso. Fala do Isso, do curso do Kamishibai. Beijo, amiga Ayane. Beijos a todos. Gente, a gente tô preparando esse curso com as técnicas do Kamishibai, como vocês sabem, como a Catita mesmo participou desse maratão que eu fiz de contação de história, expliquei várias técnicas, mas eu vi que o pessoal pediu muito do Kamishibai, então tá chegando aí um curso específico só de Kamishibai. Só que eu já tô dando aí umas adiantadas. Então, na minha biografia, vocês podem clicar lá, tem o meu blog. Toda terça-feira eu vou estar publicando coisas relacionadas com o Kamishibai, algumas coisas que eu estou traduzindo das páginas oficiais do Japão, porque assim vocês também vão tendo acesso. Acesso aos projetos que se fazem com o Kamishibai dentro das escolas, dentro das atividades lúdicas também. Então, não vai ser só coisa do Kamishibai, eu vou tentar como o Koi, né, que é a curiosidade essa do Japão, que eu tenho aqui, que eu fiz ontem. Tá aqui, ó, o meu peixinho, hoje tá montadinho. Meu peixinho, Koi. Foi ótimo. Tô doida para escutar o conto dele. Hoje eu já subi. Terça-feira da semana que vem já vai estar já disponível para vocês só clicar, descarregar no computador de vocês e imprimir e fazer o de vocês em casa, porque vai ficar show. Que ótimo. Eu vou tentar colocar materiais que sejam todos documentos PDF para vocês irem descarregando, cada um, poder imprimir em casa, fazer as atividades. Então vai ter tudo relacionado com o Kamishibai e projetos também que estão sendo levados a cabo tanto aqui na Europa, em vários lugares na Espanha, na Noruega, em Finlândia, com o Kamishibai, projetos com o Kamishibai. E são experiências que estão funcionando, então eu espero que vocês também possam ter acesso a essas experiências e os testemunhos, não, de como funciona, tudo isso em projetos. Então, tudo isso vai estar no blog e a gente vai estar cada dia, todos os dias, eu vou estar 15 minutinhos com vocês, às 6h45 da tarde, para vocês poderem ir conhecendo um pouquinho mais do projeto do Kamishibai. E eu quero que o Kamishibai chegue e entre com força no Brasil. O Kamishibai não é uma coisa elitizada, eu quero que vocês entendam que é uma coisa popular.
com o tempo vocês vão vendo as histórias e tudo que tiver relacionado. Então a ideia é essa, que possa se levar a cabo. E é mágico quando você diz Mukashi, 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 Aruto Koroni, aí já dá vontade de abrir a caixinha, saber o que tem lá dentro. Então, olha, Catita, foi um prazer conversar com você. Nossa, olha, foi uma delícia. Eu passei o dia todo assim com o coraçãozinho da emoção. E quando abri, quando eu abri que a internet não funcionava, fiquei louca aqui. Meu Deus! Olha, vocês estão vendo... mandando um beijo pra Manu. Ai, que linda. Vai, Manu, estamos te mandando beijos. Manu e o seu grupo de fãs. Foi delícia. Eu travou aqui, eu não escutei você. Agora voltou, parece que você estava falando e eu estava falando junto. Não. Eu tô falando que foi um prazer. Fiquei muito emocionada. Foi um dia hoje, assim, muito emocionado. Sexta-feira, estão dizendo aqui, obrigado por compartilhar as suas experiências. O prazer foi nosso de vocês ficarem aí ouvindo a gente falar. Com certeza. Sexta-feira eu vou estar com a Luceli lá de Ponta Grossa, que também esteve no curso comigo, e ela vai dar novidades desde lá do sul. Ai, que delícia, com aquele saborzinho de friozinho. Então, sexta-feira... Às 18h45? 18h45. Sexta-feira, vocês vão ter horário marcado. Vocês não esquecerem, marca na gente de vocês. Às 18h45 estou eu aqui, sempre. Mas sexta-feira a gente vai fazer essa recepção, porque eu queria muito que ela participasse também. E a gente vai estar junto. E para outra semana também tem gente da Paraíba, tem mais gente aí de Minas, tem outras pessoas também que a gente vai estar... Eu quero estar entrevistando bastante gente, batendo esse papo gostoso, trocando umas ideias maravilhosas. E foi um prazer muito grande. Fiquem atentos, entra na minha bio aí, depois também tem um canal no YouTube, e ficam atentos porque vai chegar um curso completinho. Eu falo para vocês vão terminar como os contadores de história japoneses, que se chamam Gayato Kamishibaya. Vamos encher todo o Brasil aí de contadores de história com esse projeto. Amém. Tá bom? Lindo. Eu seja que agradeço. Um projeto que eu espero de coração, que seja divisor de água na vida de vocês, porque vocês chegarem com uma coisa nova em todas as cidades, cada um na sua cidade, com seu kamishibai, com suas técnicas para contar história. E então isso vai enriquecer muito vocês, vai enriquecer o trabalho, vai fazer um diferencial na vida de vocês. Não vai ser só o contador de história, é o contador de história com kamishibai. Então aí já vai ter nome e sobrenome. Então foi um prazer da minha parte estar com você. Prazer todo meu, né, Manu? Nossa, eu fiquei muito feliz, viu, tia Pri? Beijo, meus amores. Beijo para todos que estão em casa. Beijo todo mundo que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. E os que vão ver o vídeo que vai ficar aqui gravado no meu IGTV também, muito obrigado por estarem aí assistindo. Espero que possam ter inspiração para novos projetos, para quando voltar às aulas, todo mundo aí, ó. Muita saúde para todo mundo. Beijo, Rose. Beijo. Já boa noite para vocês, boa madrugada para mim. Gente, nós estamos com 5 horas de diferença da Priscila. Sim. Agora são o quê? Quantas horas agora? Que eu não estou sem relógio aqui. Aqui é 1h38 da madrugada. Gente, olha que riqueza. A Priscila está aqui falando com a gente, contando a experiência dela quase às horas da manhã. Essa energia linda. Que eu recebo, eu dou. Beijo grande. Quero saber mais, quero conhecer mais histórias, compartilhar mais aí as experiências, viu? Com certeza. Um beijo aí para todo mundo aí. Beijo. Beijo. Tchau.